hoje nós vamos falar especialmente dessa primeira parte que está aí, do versículo 1 até o versículo 14. Que o próprio Senhor Jesus descreve esse período do fim como um período de início das dores, ou as primeiras dores. A referência a esse princípio das dores é a referência a uma mulher que está para dar à luz. Quando uma mulher está para ter um parto normal, as reações, as primeiras contrações começam a vir algumas horas antes do parto, e então as mulheres já sabem de alguns sinais que vão identificar, vão diagnosticar que a criança está para nascer. É um momento de grande alegria, mas é um momento também de muita tensão, porque especialmente esse momento é um momento doloroso para as mulheres. Jesus está usando essa imagem, que é uma imagem muito conhecida, uma imagem extremamente conhecida, para descrever o momento que estava para começar, logo a partir da sua crucificação e ressurreição. Que momento é esse? É o momento do princípio das dores, chamado também nas Escrituras de os últimos dias. E para que a gente fique bem ciente do que a gente está vivendo, Jesus estava fazendo referência precisamente a esse tempo que nós estamos vivendo. O tempo que começa com a ascensão de Cristo e termina com a grande tribulação, os últimos dias antes da vinda do Senhor Jesus. Esse período todo, que já vai para 2000 anos, esse período é chamado na Bíblia de os últimos dias, ou os dias do fim. Esse período é chamado nas Escrituras como o tempo da graça. É chamado nas Escrituras também como o período do reino do Senhor Jesus. Um período em que o Evangelho do Senhor Jesus está disponibilizado às nações. O Senhor está reinando porque Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E Ele leva o seu Evangelho e convence quais corações Ele quer convencer. Porque esse período é um período em que o Pai entregou a autoridade ao Filho, para que o Filho avançasse o Evangelho e salvasse, como diz o Evangelho de João, todos aqueles que o Pai lhe deu. Ou seja, por que tantos anos? Por que 2 milênios até agora, e sabe-se lá quanto tempo ainda tem pela frente? Porque desde a eternidade o Senhor elegeu com o seu amor e com a sua bondade pessoas que Ele quis salvar, que Ele sabia que cometeriam pecados. Pessoas que Ele escolheu, Ele amou com amor eterno, como nós cantamos na primeira canção nesta noite. E essas pessoas nasceriam em lugares diferentes e em épocas diferentes. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele morreu por todos esses que creriam nele. E essas pessoas estão ainda nascendo no mundo, porque no mundo nascem pessoas todos os dias. E então, enquanto todas estas pessoas que o Pai quer salvar, não ouvirem o nome de Jesus e não souberem sobre o Evangelho, não virá o fim. E então nós já vamos para mais de 2000 anos, onde coisas ruins estão acontecendo no mundo, mas coisas extraordinariamente boas estão acontecendo no mundo. Enquanto existe no mundo, e nós vamos ver muitas marcas dessa época que nós estamos vivendo, existe no mundo muita oposição a Deus. Nesse mesmo mundo o Senhor Jesus tem convertido corações nesses 2000 anos e convencido pessoas a segui-lo. O Evangelho dele tem alcançado pessoas desesperadas, pessoas desanimadas, pessoas sofridas, pecadores como nós, e essas pessoas têm sido salvas. E o Senhor tem enchido o céu com a alma dessas pessoas que foram lavadas e redimidas com o sangue de Cristo Jesus. E enquanto o número exato de todas essas pessoas não se cumprir, não virá o fim. E esse período que antecede o fim, que é esse período que nós estamos vivendo, é chamado por Jesus nessa explicação que Ele vai dar aos discípulos como o princípio das dores. O tempo que está entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, um tempo que o Senhor estabeleceu para que o Evangelho fosse pregado às nações e alcançasse todos aqueles que o Senhor queria alcançar. Como que nós podemos ver essa história nesse texto? É bom a gente saber a respeito disso, que Jesus entra em Jerusalém, você pode ler isso lá no capítulo 13, e a partir daqui começa um momento dramático na vida do Senhor Jesus, porque é o momento da sua paixão. Jesus entra nessa derradeira vez em Jerusalém, e quando ele está em Jerusalém para a festa da Páscoa, ele vai ensinar as multidões que estavam no templo. Quando ele faz o seu ensino, quando ele profere as suas palavras, especialmente a mensagem do Evangelho, os fariseus e os escribas que estavam no templo começaram a questioná-lo. E começaram a tentar colocar Jesus numa situação difícil. Isso acontece no capítulo 23.
E especialmente estes fariseus e escribas ficam constantemente tentando verificar se existe alguma falha naquilo que Jesus está ensinando. E o que se reconhece diante daquilo, e não só neles, mas numa multidão que estava junto com eles ouvindo Jesus, Jesus mesmo faz um diagnóstico daquela gente e diz: vocês são incrédulos. Infelizmente vocês não acreditam. Eu vim trazer esta mensagem do meu Pai, mas vocês não acreditam. E a palavra final que Jesus dá para eles é através de algumas parábolas, onde Jesus deixa absolutamente claro: vocês não vão me conhecer como deveriam conhecer, porque vocês simplesmente são pessoas incrédulas. Vocês deveriam ver em mim o Filho de Deus, mas vocês não veem. Por causa dessas palavras do Senhor Jesus, quando ele sai do templo e os discípulos, admirados com aquela construção de um templo novo que Herodes estava levantando, quando eles falam para Jesus: ó Senhor, o Senhor está vendo? Imagine que eles estavam meio sem assuntos, porque aquele momento foi muito tenso lá dentro do templo. E quando Jesus sai, depois de ter falado duramente com os escribas e fariseus, os discípulos, sei lá, talvez puxando o assunto, falaram: Senhor, o Senhor está vendo essas pedras grandes? Que maravilhosa construção. E Jesus simplesmente responde para ele: você está vendo tudo isso que está sendo construído aí? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra disso. E Jesus estava profetizando a destruição de Jerusalém, que acontece precisamente no ano 30 depois de Cristo, ou no nosso calendário cristão, no ano 70 no nosso calendário cristão. Essa destruição que aconteceria 40 anos depois do que Jesus disse, no ano 70 depois de Cristo, essa destruição foi comandada pelo general Tito. E o general Tito destruiu, arrasou Jerusalém. Mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas num único dia dentro da cidade murada, dentro da cidade de Jerusalém. E Jesus afirmou que essas coisas aconteceriam exatamente por causa da incredulidade da cidade e do povo de Jerusalém. E então Jesus sobe para o Monte das Oliveiras e 4 apóstolos chegam diante de Jesus. Nós lemos isso lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Pedro, André, Tiago e João, esses 4 chegam para Jesus e falam: Senhor, o que o Senhor quis dizer com esse negócio de que não vai ficar aqui pedra sobre pedra? E aí Jesus começa o que nós chamamos de sermão profético, no capítulo 24, e só vai terminar no final do capítulo 25, falando a respeito do fim, falando a respeito das coisas que antecederão o fim, das coisas que vão acontecer no fim, falando a respeito de quando ele iria voltar. E esse assunto é importante para nós, porque nós que vivemos no princípio das dores, precisamos nos preparar para esses dias. Precisamos saber sobre esses dias, porque a nossa missão e o cumprimento da missão que nós temos hoje, depende muito do conhecimento que nós temos a respeito do que vai acontecer amanhã. A gente se prepara para as coisas quando a gente sabe o que vai acontecer. Quando a gente não sabe, a gente simplesmente vive uma vida descuidada, desmazelada. E é importante que a gente entenda isso. E esse capítulo 24 e esse capítulo 25, eles falam sobre isso, sobre os alertas do Senhor Jesus para o seu povo. Falam a respeito de como o povo de Deus deve reagir nesse período. E é sobre isso que nós queremos refletir nesta noite, nesta palavra. Falando hoje sobre o princípio das dores, nós observamos do versículo 3 ao versículo 14, as características desse princípio das dores. O que tem nessa época, quais as ações, os atributos desse tempo, quais os acontecimentos que marcam este período, desde a ascensão de Cristo até a sua volta. Primeiro aspecto, está aí dos versículos 4 e 5, e depois o versículo também 11. O surgimento de falsos profetas. Será que isso tem acontecido no mundo? Como tem acontecido? Isso tem acontecido desde o princípio. Desde a época do Senhor Jesus, enquanto o Senhor Jesus estava pregando, desde esse período já surgiu a oposição, e nessa mesma época, o próprio líder dos judeus, o próprio sumo sacerdote de Jerusalém, ele fazia oposição ao Senhor Jesus. E todos esses que faziam oposição ao Senhor Jesus, tentavam ao mesmo tempo ganhar o povo para si. E o que nós vimos desde o primeiro século até hoje, é uma grande quantidade de pessoas anunciando que eles são a redenção, que eles são a salvação. Muitos e muitos, milhares de cultos surgem que são absolutamente alienados de Cristo Jesus e que oferecem um caminho de salvação. O próprio Senhor Jesus nos orientou sobre isso e disse: olha, tomem cuidado, vede que ninguém engane vocês. Se alguém andar por aí dizendo: Jesus está ali, ou o Salvador está ali, ou a salvação está na igreja fulana de tal, não façam isso.
Não façam isso, porque surgirão muitas pessoas, inclusive usando o meu nome, é o que Jesus disse, para atrair pessoas desinformadas, para que essas pessoas possam segui-los. Muitos que saem por aí anunciando o fim, dizendo a respeito de coisas, olha, faça isso, faça aquilo. Há 2 semanas atrás eu disse para vocês que teve um camarada que profetizou que o mundo iria acabar em 1800. E não acabou. Jesus diz, tomem cuidado, falsos profetas surgirão. E isso tem ocorrido desde o princípio. No primeiro século eram chamados de gnósticos, que eram uma mistura de filosofia com misticismo religioso, e eles criaram lá uma seita que entrava dentro da própria igreja cristã e tentava ganhar pessoas de dentro da igreja, e levá-las para fora, para um outro conhecimento, para uma outra informação. Jesus diz, cuidado com isso. Falsos profetas e falsos mestres, nós vivemos numa época assim. Nós temos religiões do nosso tempo, nós temos pelo menos 2 grandes religiões do nosso tempo que dizem que Jesus já voltou. E não só afirmam que Jesus já voltou, mas afirmam que nós ficamos. E que existe uma outra saída para quem ficou, e daí você tem que fazer uma porção de coisas para que você tenha uma oportunidade de fazer parte de um grupo seleto que vai ser pego na segunda opção, né? Na segunda chamada, igual vestibular, não passou na primeira, vai na segunda. Existem denominações, são denominações conhecidas. Eu posso citar 2 para vocês, sem medo, eu não estou aqui para agradar nenhum tipo de denominação, eu não quero falar das outras, eu quero falar a respeito de Cristo, mas deixa eu citar só para que você se precaver, fique prevenido sobre isso. A denominação dos testemunhas de Jeová, elas fazem isso. Para eles esse acontecimento já foi. E Jesus nem é o Filho de Deus para eles, é apenas uma criatura de Deus. O adventismo do 7º dia diz que Jesus já veio também. Mas quando ele veio, o povo não estava preparado. Então, ele resolveu dar mais um tempo. Mandou uma profetisa especial, que vai ensinar mais coisas, para preparar melhor o povo, para que quando Jesus voltar numa outra vez, ele possa levar, porque da primeira não tinha gente pronta. Essas coisas absurdas estão acontecendo por todo mundo. Existem igrejas que têm, e que veem e vislumbram aparições de santos. É santo que aparece no México, é santo que aparece no Nordeste, é santo que aparece para lá e para cá. São homens, um colegiado de homens que decide eleger uma pessoa e dizer que essa pessoa passou a ser santa. Por quê? Porque o colégio dos cardeais decidiu que essa pessoa é uma santa. Quando a palavra de Deus diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer, como é que podem existir santos? O único santo que nunca cometeu pecado é o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ninguém mais. Nem o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Pedro, nem João, nem Tiago, nenhum deles. Nenhum de nós é santo. Somos santificados pela obra de Cristo Jesus, mas não somos santos da nossa essência. E essas mentiras e esses falsos profetas anunciam esses absurdos constantemente, e nós estamos o tempo inteiro sendo bombardeados com essas informações, mas Jesus disse, tomem cuidado, porque virão muitos, inclusive em meu nome, pregando um outro evangelho, dizendo que eu estou ali ou que eu estou acolá. Cuidado, não se deixem enganar. O próprio Senhor Jesus, nós vamos ver lá no capítulo 25, falando sobre a vinda, ele diz, olha, quando o Filho do Homem vier, ele virá sobre as nuvens com poder e glória, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Não tem essa de que uma meia dúzia vai ver e o resto não vai nem ficar sabendo. Quando o Filho do Homem virá, ele virá com poder e toda autoridade, e não há nenhum joelho que permanecerá firme e em pé, todos hão de se dobrar. Ele aparecerá como um raio do Oriente ao Ocidente. Não há como deter a sua vinda é gloriosa. Então não se iludam quando algumas pessoas estão dizendo por aí, ó, Jesus já veio, ou Jesus está ali, ou você pode ir na igreja fulano de tal, que Jesus está lá, está sentado numa cadeira lá, revestida de vermelho, com alguma coisa dourada, parecendo um monge. Não é Jesus, é um falso profeta. Mais algumas outras marcas a respeito do fim. Os versículos 6 e 7 falam sobre conflitos internacionais, sobre guerras e rumores de guerras. Nos versículos 6 e 7, na parte A, você pode ver isso. Quando Cristo falou essas palavras, Jesus estava vivendo num contexto em que havia uma aparente paz. Uma coisa chamada Pax Romana. Era uma
paz proclamada ou autoproclamada pelo Império Romano, onde ele simplesmente extinguiu inimigos e, portanto, agora reina a paz. É todo mundo escravo nosso, mas está todo mundo em paz. Mas nem naquela época existia paz. Os judeus estavam remoendo um desejo, uma revolta por liberdade. O mundo sentia isso. O Império Romano caiu, e desde que o Império Romano caiu, nunca houve guerra, nunca houve paz, sempre houve guerra. Em todos os lugares do mundo. Existe um escritor de história que diz que nos últimos 300 anos na Europa, aconteceram pelo menos 300 grandes guerras. Para quem gosta, uma pelo menos por ano. No último século, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. Eu falei há 2 semanas passadas com vocês a respeito de um grande número delas. Guerras, hoje, são muito mais comuns do que nós imaginamos, porque não são apenas guerras de armas. Aliás, as guerras são automatizadas, as guerras são eletrônicas, as guerras não usam mais seres humanos, são drones, são robôs, são coisas assim. Existe guerra cibernética, tem guerra virtual. Nós vivemos numa época de guerra comercial. Nós vivemos em um momento de guerras ideológicas. No nosso país mesmo está em guerra, só não percebe quem não quer ver. Nós estamos dentro de uma guerra ideológica, estamos. Nós estamos dentro de uma guerra de informação, estamos. As fake news estão aí para provar isso. Ninguém mais sabe quem é quem. Você com um celular, com um jornal de papel na mão e com a TV ligada, talvez seja mais desinformado do que alguém que vive lá no sertão. Porque os meios de comunicação, eles não servem mais para informar, mas eles tentam desinformar você, porque quanto menos você entender essa guerra, melhor para eles. É uma guerra. E essa guerra, não poucas vezes, acaba desembocando em atos de violência. Isso está acontecendo. Jesus diz, essas coisas vão acontecer. É o tempo que nós estamos vivendo. São os últimos dias. Os últimos dias são assim. Não significa que Jesus vem amanhã. Não é para a gente marcar uma data. Mas é para a gente entender que o nosso tempo é esse. É o tempo em que a palavra do Evangelho alcança as nações, mas em contrapartida as nações se levantam contra o Evangelho. E se existe durante algum tempo uma paz, como nós desfrutamos no nosso país, durante muitas décadas para proclamar o Evangelho, é bom que a gente saiba, e é isso que Jesus está fazendo, essa paz não vai durar. Porque esse tempo que nós vivemos, os últimos dias, é um tempo de conflitos. E todos esses conflitos, eles têm um único foco no final das contas. O foco é fazer oposição a Cristo. É fechar as portas para o Evangelho, é impedir que o Evangelho alcance. Quando você mata através das guerras, não sobra ou não dá tempo para o Evangelho chegar lá. Esse é o ponto importante. Tudo isso vai trazer fome, doença, miséria, que são os sinais que Jesus aponta no versículo 7. Turbulência na natureza, eu já citei isso para vocês, mas essas coisas acontecem desde o princípio. Mas o que está acontecendo agora é um aumento extraordinário. E você talvez não saiba disso, ou às vezes a gente não para isso. Mas no primeiro século houve um grande hecatombe, que foi no ano 79 na cidade de Nápoles, especialmente com um vulcão chamado Vesúvio, que acabou com a cidade de Pompeia, destruiu. As pessoas foram pegas num momento de forma tão instantânea que a maioria alguns estavam dormindo, outros estavam comendo, alguns estavam em reuniões, outros estavam em teatros, todos eles foram completamente queimados, outros transformados em fóssil, instantaneamente por um vulcão. E aí a gente fica pensando, mas isso é coisa do passado, aconteceu no primeiro século. No primeiro século aconteceu mas de lá para cá os terremotos foram aumentando. Exemplos extraordinários, em 1755 em Lisboa, morreram 60 mil pessoas. Em 1783, na Calábria, morreram 30 mil pessoas. Em 1883, em Nápoles, novamente, através do Vesúvio, 12 mil pessoas. Em 1906, na Califórnia, destruindo completamente a cidade de São Francisco, ou quase completamente. Em 1908, no México. Em 1915, na Itália. 1920, na China. 1923, no Japão. Para resumir, no século XX foram 4.200 terremotos. Sabe o que é isso? Aí você fala, não, é porque lá no primeiro século ninguém marcava. Não, marcava sim. A questão é que a ira de Deus, ela está se manifestando sobre a terra.
Depois nós vamos ler Apocalipse e estudar um pouco Apocalipse, talvez no ano que vem. Mas quando nós lemos do capítulo 5 de Apocalipse até o capítulo 19, nós vamos encontrar em cada um desses capítulos manifestações parciais da justiça de Deus, da ira de Deus. E em que período que Deus derrama a sua ira? No período das dores, no período dos últimos dias, nesse período que nós estamos vivendo. E sabe o que cada um desses terremotos significam? Eles significam uma mensagem clara do Senhor: se arrependam. Se arrependam, porque esse tempo, o princípio das dores, é o tempo que ainda há chance para arrependimento. É isso que esses sinais todos significam. Esses sinais foram deixados pelo Senhor e eles avolumam para mostrar para uma civilização de quase 8 bilhões de pessoas que o tempo está se cumprindo. Para aqueles que são cristãos, a nossa missão de proclamar o Evangelho é urgente. Para aqueles que ainda não são, você precisa se render a Cristo. Porque nós não sabemos quando estes sinais alcançarão a nossa vida. A gente acha que a gente vai viver para sempre, a gente acha que a nossa vida está absolutamente estável. Isso não é verdade. Se desperte, acorde, enquanto há tempo. É a mensagem do Senhor. Quando nós lemos a respeito de uma torre de Siloé que cai, o Evangelho de Mateus narra isso no capítulo 17, cai uma torre, morre 18 pessoas, e os discípulos vão até Jesus e falam assim: Senhor, o que aqueles 18 galileus fizeram de errado para aquela torre desabar na cabeça deles? Sabe qual foi a resposta que Jesus deu? Jesus disse para eles: eles não faziam mais coisas erradas do que vocês fazem. A pergunta não é o que eles fizeram. A pergunta é o que vocês estão fazendo. Porque o mesmo que ocorreu com eles pode acontecer com vocês. Quando nós olhamos para todos esses sinais, e você ouve um número, século 20, 4.300 terremotos, como que nenhum desses atingiu a sua casa? Não atingiu pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas o mesmo que aconteceu com eles, pode acontecer conosco. E quando Jesus ensinou e pregou esse sermão escatológico, a intenção de Jesus era fazer com que nós parássemos para pensar que a nossa vida não é tão segura, nem tão estável e nem tão longa quanto a gente imagina. Por isso é importante que eu coloque a minha casa em ordem. Por isso é importante que eu sonde o meu coração. Por isso é importante que eu ouça as palavras do Senhor Jesus. Qual a situação da igreja nesse período? Do versículo 9 ao versículo 10, ele vai mostrar. A situação da igreja nesse período é, primeiro, ela é odiada e perseguida até a morte pelo mundo e por muitos lugares. Hoje nós estávamos conversando na hora do almoço sobre isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas o nosso país, sem entrar no lado político, mas apenas citando os acontecimentos últimos do nosso ano. Eu não sei se vocês perceberam, mas toda a revolta da mídia que nós temos hoje, contra a figura de quem nos governa hoje, está associada em cada uma das revoltas, está associado com um posicionamento religioso. A primeira que foi vítima disso foi a ministra Damares, porque ela simplesmente foi lá e disse que homem é homem e mulher é mulher. E cada uma das pontuações que são feitas com base numa crença, como uma crença cristã, elas são enxovalhadas pela mídia. Sabe por que isso? Por causa daquilo que Jesus disse lá no primeiro século, no ano 30. A igreja será odiada, vocês serão odiados, vocês serão traídos e vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Jesus disse isso. E às vezes a gente se espanta e diz: o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é o que Jesus disse lá no primeiro século que iria acontecer. Por causa do nome de Jesus nós seremos odiados. E nesse ambiente a grande tentação da igreja é a tentação do politicamente correto. E deixa eu dizer uma coisa para você: nem eu, nem você, nem os nossos filhos, nem a nossa igreja, nós não podemos ser politicamente corretos. Porque a nossa vida, nós proclamamos, quando você se torna membro dessa igreja, você vai dizer aqui na frente que a sua única regra de fé e de prática é as Escrituras. Ou seja, importa mais agradar a Deus do que aos homens. Eu li essa semana num post no Twitter de uma pessoa famosa que disse o seguinte: prefiro morar num lugar como a Venezuela do que me submeter a um governo orientado por uma visão conservadora cristã. Eu, mais alguns milhões de pessoas escrevemos lá embaixo, né? Então vai.
Mas essa é a realidade do mundo em que nós estamos. Quando um líder decide dizer, eu creio em Jesus, eu gosto dos princípios cristãos, eu vou segui-los e eu vou implementá-los, aparece uma multidão de gente para fazer exatamente o que Jesus disse que fariam. Exatamente o que fizeram com os apóstolos lá no primeiro. O primeiro século foi um século marcado por perseguição. Por causa do nome de Jesus, muitas pessoas foram assassinadas. Muitos mártires no primeiro século. Posso citar aqueles que estão na Bíblia: Estevão, Tiago, Paulo e todos os outros apóstolos. A perseguição imprimida pelo Império Romano, somente no primeiro século, fez mais de 1 milhão de cristãos assassinados. Só no primeiro século, e a partir daí, não apenas o Império Romano, mas depois a primeira grande igreja que abandonou as Escrituras e abraçou o clericalismo, essa mesma igreja fez perseguição aos cristãos. Na época da pré-reforma e da reforma cristã, a igreja católica, ela perseguiu e ela matou cristãos. Existem países no mundo em que o cristianismo é combatido com a morte. A Coreia do Norte hoje é um lugar onde acontece publicamente decapitação de cristãos. Você fala, de jeito nenhum, imagina, eles não fazem isso. Fazem. Nós temos contato com missionários que trabalham na Coreia do Sul e entram na Coreia do Norte, e eles fazem. Eles fazem isso na China. Gente crucificada por causa do nome de Jesus acontece na China até hoje. E a gente está aqui no Brasil achando que o mundo é um lugar cor-de-rosa, bonitinho, que todo mundo bate palma para crente. Não é assim. Não é assim. E perigosamente, o nosso país e muitos outros estão se aproximando da China. Vocês acham que a única coisa que virá de lá são esses produtos Xing Ling falsificados? Pode ter certeza que não é só isso que virá de lá, não. De lá também vem costumes e hábitos, inclusive contra o próprio cristianismo. Então, a palavra do Senhor é: acordem, despertem. Esse mundo não ama o Senhor Jesus, não ama a igreja do Senhor Jesus. E quem quer viver dentro dessa igreja, e quem quer servir a Cristo, precisa estar disposto a sofrer pelo nome de Jesus. Porque os últimos dias, o princípio das dores, é um período assim. É um período em que a gente começa até bem, mas chega uma hora em que todos nós vamos ter que enfrentar isso daqui. Você, eu, nós somos uma geração que está passando por esse período de transformação no nosso país. E a nossa fé precisa estar firmada. Esse é um dos motivos que me levou a considerar esse texto com vocês. A importância de sabermos o que está por vir. A importância de saber as características desse nosso tempo. Jesus disse, esse é um tempo de grande oposição, de traição. Surgirão heresias dentro da igreja. Muitas igrejas estão esfacelando por causa de informações equivocadas, ensinamentos distorcidos das Escrituras. Outras igrejas estão passando pelo esfriamento. Jesus disse, esse tempo será um tempo tão ruim, tão difícil, em que o amor dos crentes vai esfriar. Você imaginou? Aliás, eu acho que a gente já imaginou, porque todos nós em algum momento já sentimos isso um pouco. É o amor no nosso próprio coração que vai esfriando, mas a gente só sente que o amor está esfriando quando alguém esfria com a gente. E quando a gente vai olhando a realidade da igreja, você vai vendo que muitas vezes a igreja está em um lugar frio. Lá no texto de Marcos, o Senhor vai dizer assim, olha, não fosse pela misericórdia do Senhor, e o Senhor ter abreviado esse tempo, não sobraria um sequer. Nós temos que orar ao Senhor, porque esse tempo nosso, se você ouvir, pai, eu estou achando que os irmãos estão meio frios. Mateus 24, Jesus disse que isso ia acontecer. E nós temos que lutar contra isso e pedir. Mas existe uma característica bendita e abençoada desse tempo. O versículo 14 diz que esse tempo, então, nessa opressão, nessa dureza, como realmente num parto, onde vêm as dores e a mulher sofre com as dores, mas no meio das dores nasce o filho. Nesse momento também em que a igreja está exprimida pelo mundo, a igreja avança com a obra missionária. E avançando com a obra missionária e a mensagem do Evangelho alcança as pessoas em muitos lugares do mundo. Só para vocês saberem uma informação importante. Até 1997, a Bíblia estava traduzida em 1.400 idiomas. Dos 6.900 idiomas que existem aproximadamente no planeta. Simplesmente, num período de 20 anos, de 1997 a 2017,
essas traduções, elas subiram de 1.400 para 2.600 traduções. Algo está acontecendo. A igreja está sendo pressionada e o evangelho está avançando. E a gente percebe isso na própria tradução das Escrituras. E nas agências missionárias que estão espalhadas por todo o mundo, e no avanço missionário. E na igreja despertando para as missões. Isso é obra do Senhor. O Senhor Jesus disse, esse período é um período em que o evangelho vai avançar. E quanto mais o evangelho avança, mais a gente pode ir ficando com aquela santa apreensão de que Jesus virá. Mas antes ainda dele vir, há um período chamado de grande tribulação, a respeito do qual eu vou falar na semana que vem, que é onde a gente mais faz confusão em escatologia. Agora, de tudo que nós falamos hoje, quais as exortações e quais as aplicações que Jesus traz para a nossa vida? Mateus 24, de 1 a 14, nos ensina, primeiro, vigilância, para não sermos enganados. Base da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Meu querido irmão, minha querida irmã, leia a Bíblia. É o antídoto contra os falsos profetas. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. É o antídoto contra a doutrinação que está acontecendo no nosso país constantemente. Contra o Evangelho. Leia a Bíblia com os seus filhos. Faça com que os seus filhos leiam as Escrituras. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É a palavra do Evangelho que salva. Na carta do apóstolo Paulo de 1 Coríntios diz que o Evangelho de Deus é poder para a transformação do homem. As pessoas que resistem às Escrituras é porque o Espírito Santo não tocou os seus corações. Você pode orar e interceder a Deus pelos seus familiares e amigos. Mas quando o Espírito Santo ilumina a nossa alma e nós conseguimos ler a Bíblia, entender as Escrituras, tudo muda. E esse é o único antídoto. Mas, ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa exortação, a vigilância e a leitura da Bíblia, eu quero lembrá-los de uma coisa. Possivelmente nós somos a geração que tem mais acesso à Bíblia, não apenas no papel, mas em áudio e nos nossos aparelhos celulares, mas ainda assim somos a geração que menos lê a Bíblia. Quem está vivendo nos últimos dias precisa da Bíblia. A gente gosta muito de cantar, e cantar é bom, mas você precisa da Bíblia. A gente gosta muito dos programas, os programas da igreja são bons, mas a gente precisa de conhecer as Escrituras para não ser enganado pelos falsos profetas. Segundo, tenha tranquilidade. Fala assim, pastor, depois o senhor fala tudo isso aí, como é que a gente vai ficar tranquilo? Deixa eu explicar que tranquilidade é essa. Imagine você no meio de uma grande guerra. Flecha para lá, flecha para cá, canhão para um lado, canhão para o outro, bala passando para lá, bala passando para cá, gente com lança, e você fala assim, como é que eu fico aqui no meio? Eu fico tranquilo. Eu fico tranquilo porque o general, poderoso na batalha, está vindo aí atrás. Essa turma que está fazendo festa hoje em dia, não faz a menor ideia do que está para acontecer. Porque o Rei dos Reis está vindo com poder e glória. Podem fazer barulho, podem estribuchar o tanto que quiserem, eu vou ficar tranquilo. E eu não temerei. Cairão 1.000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita. Eu não vou ser atingido, sabe por quê? Porque o meu general está vindo por aí. Eu acho que quase todos vocês devem ter assistido aquele filme, O Guarda-Roupa, o Leão e a Feiticeira. Eu não sei se é nessa ordem, eu nunca lembro. Mas sabe uma coisa fantástica naquele filme? Quando parece que tudo está acabado, quando parece que nada pode resolver o problema, eis que surge o leão. Aí quando ele chega, não tem problema difícil. O Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá está vindo. Os últimos dias, o princípio das dores, significam isso, ele está vindo, eu não preciso temer. Então no meio da guerra, eu fico tranquilo. E é isso que Jesus estava ensinando para aqueles apóstolos. Estava tão longe, imagine, já foram 2.000 anos, mas lá eles já estavam ansiosos com isso, eles queriam saber sobre o fim. Jesus falou todas essas coisas para eles, para que eles ficassem tranquilos, porque na continuação do texto, Jesus vai dizer, eu virei. No final do Evangelho, Jesus diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eles não estão sozinhos nessa batalha. Eu acompanho vocês, e num dia eu vou aparecer com poder e grande glória. E ai de quem não ouviu a minha voz.
Então, se hoje você ouvir a voz do Senhor, dobre os seus joelhos diante dele, receba-o em seu coração, porque todo olho o verá, quer gostem, quer não gostem, quer creiam, quer não creiam, não importa qual a sua ideologia, um dia os teus olhos verão o Senhor descer sobre as nuvens com poder e glória. Por fim, o alerta de Jesus é: perseverem até o fim, não esmoreçam, não abandonem a luta, não desanimem, não fiquem em casa, sirvam ao Senhor, busque ao Senhor, ore ao Senhor, cante louvores ao nosso Deus e anuncie, em nome de Jesus, anuncie este evangelho de salvação. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, eu quero encerrar falando sobre isso. A missão que Jesus nos deu no meio desse tempo de dores foi adorá-lo e falar sobre ele para as outras pessoas. É o que nós podemos fazer. Eu não vou adiantar o fim, eu não tenho como adiantar o fim. Eu não tenho como reduzir o tempo, parar o tempo, esticar o tempo. Eu não posso fazer nenhuma dessas coisas. Mas eu preciso saber de uma coisa: se Cristo não voltou até hoje, é porque tem gente para ser alcançada. E se tem gente para ser alcançada e a gente está vivinho aqui, é porque a missão de alcançá-los é nossa. Então, quando a gente pensa sobre o fim, sobre escatologia, a gente precisa pensar nisso. Exortação à vigilância, tranquilidade sabendo que o nosso general, ele está vindo, e perseverança de saber que a nossa missão ainda não terminou e eu preciso ficar firme até o fim. Eu preciso continuar falando do Evangelho, eu preciso continuar falando para os meus amigos, eu preciso continuar buscando a todos eles. E então, nesta noite, eu quero encerrar dizendo, para você que é crente, ouça aquilo que o Espírito do Senhor fala à igreja. Para você que ainda não é, há tempo ainda. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o, e Ele vai se deixar achar por você. Creia no Senhor Jesus. É uma questão quase que de lógica. Deixa eu explicar isso rapidamente. É simples assim. Se os cristãos estão corretos, e nós cremos que estamos, mas eu vou me colocar na sua pele. Se os cristãos estão corretos, quando este mundo terminar e quando a nossa vida acabar, todos vão se encontrar com o Senhor. E todos precisarão ter crido em Jesus Cristo para serem salvos. Ponto. Ou seja, se você crer no Evangelho, você não vai ser prejudicado em absolutamente nada. Porque se você estiver certo, e você não está, infelizmente, ou felizmente, se você morrer, e se você estiver certo, e não existir nada do lado de lá, ter crido em Jesus não prejudica a sua vida. Mas se eu estou certo, viver sem ter crido em Jesus, vai te levar para a perdição eterna. Então, por uma questão de segurança, e até por lógica, era muito melhor que você acreditasse no Evangelho. Mas, obviamente, não sou eu que tenho que convencê-lo com argumentos lógicos. Eu creio que enquanto nós falamos das Escrituras, o Espírito Santo de Deus é quem convence o seu coração. Porque eu não posso convencer, mas Ele pode. Creia no Senhor Jesus, enquanto você tem tempo para isso. Vamos ficar em pé e vamos cantar.